Olá pessoal, aqui a minha apresentação sobre fontes renováveis e não renováveis de energia, com foco no cenário atual e tendências tecnológicas na geração de energia elétrica. Meu nome é Edson Basso, sou professor no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui um sumário das fontes renováveis e não renováveis de energia, falo de carvão, gás natural, biomassa, geração nuclear, geração hidroelétrica, energia eólica, solar e outras fontes alternativas de energia. Falo também de impactos ambientais e avanços tecnológicos recentes na geração de energia elétrica. Em primeiro lugar, apresento aqui o balanço de energia do Brasil. São dados atualizados e disponibilizados pela International Energy Agency, correspondentes ao ano de 2018, e mostrando rotas tecnológicas dos diferentes tipos de combustíveis e fontes de energia. Aqui está o petróleo, o carvão, o gás natural, biocombustíveis, energia hidroelétrica, nuclear e outras fontes de energia. Bem visível neste diagrama a presença marcante do petróleo, praticamente destinado ao setor de transporte. Mais abaixo aqui o carvão, com participação pequena, mas importante para a indústria de ferro e aço, como também é importante na geração de eletricidade. O gás natural, combustível fundamental para garantir estabilidade na oferta de energia, tanto para a indústria quanto para a geração de eletricidade. Mais abaixo aqui, os biocombustíveis. O Brasil é referência no mundo em biocombustíveis por conta principalmente da produção do etanol, mas também pela utilização de resíduos agroindustriais, a exemplo do bagaço de cana em plantas de cogeração na indústria sucroenergética, e também por conta de resíduos de madeira utilizados pela indústria de papel e celulose. Aqui embaixo, as hidrelétricas e o Brasil, novamente, com uma referência internacional na geração de energia limpa. A título de comparação, trago aqui dados do balanço de energia da China. São também dados disponibilizados pela International Energy Agency, ano 2018, mostrando rotas tecnológicas dos diferentes tipos de combustíveis e fontes de energia. Ao contrário do Brasil, o consumo de petróleo é relativamente menor e, novamente, quase que integralmente destinado ao setor de transporte. Chama atenção o consumo de carvão, com expressiva participação na indústria e também expressiva participação na geração de eletricidade. Gás natural, biocombustíveis, energias renováveis, aparentemente são pequenas, têm participação menor, mas há que se destacar que a China hoje possui cerca de 190 gigawatts instalados em turbinas eólicas e acima de 200 gigawatts em energia solar. Além disso, a China possui a maior hidrelétrica do mundo. Trago também para a comparação o balanço de energia dos Estados Unidos. E aqui vemos a produção e consumo expressiva do petróleo, quase que integralmente destinado também para o setor de transporte. Chama atenção a presença expressiva dos combustíveis fósseis, do petróleo, do carvão e do gás natural. O carvão praticamente destinado quase que integralmente para a geração de eletricidade, e o gás natural distribuído entre os diferentes segmentos da sociedade, indústria, transporte, setor comercial, geração de eletricidade e assim por diante. Embora
Com participação pequena em fontes renováveis, há que se destacar que Estados Unidos investe massivamente nessas fontes, já respondendo por cerca de 90 gigawatts instalados em energia eólica e aproximadamente 80 gigawatts em energia solar. Finalmente, considerando todas as rotas tecnológicas, incluindo a produção, processamento, transporte e consumo da energia, chamam a atenção às perdas, não apenas na geração de potência, mas em todo o processo. E de acordo com dados da Lawrence Livermore National Laboratory, cerca de 67% de toda a energia processada nos Estados Unidos é perdida. Isso deve se repetir nos demais países. E aqui eu trago também dados agora do ano 2019, do balanço de energia dos Estados Unidos. São dados disponibilizados pela Lawrence Livermore National Laboratory, mostrando as rotas tecnológicas de todas as fontes de energia relevantes naquele país, passando pelos setores em que a energia é consumida, residencial, comercial, industrial, transporte, e finalmente mostrando a perda que eu estou falando. Quer dizer, o equivalente a 67% de toda a energia produzida e processada é perdida, é rejeitada, o que corresponde a apenas 33% de energia útil. Aqui os gases de efeito estufa, conforme eu estive falando no início, com dados relevantes do CO2 por conta da queima de combustíveis fósseis, uso do solo para a produção de alimentos e outras atividades. Isso é a correlação com o aumento da temperatura, no caso a temperatura global, combinada da superfície terrestre e oceânica, identificando uma relativa correlação entre as duas curvas. Observa-se, neste primeiro gráfico, o aumento expressivo da emissão de gases de efeito estufa ao longo dos últimos 170 anos. E também o aumento progressivo da temperatura neste mesmo período. Então, assim, uma correlação, mas eu trago aqui para a nossa reflexão a seguinte pergunta: em que medida outros fatores interferem no comportamento de ambas as curvas? Estou aqui trazendo para reflexão essa questão, apontando para o ano de 1940 e também para o ano de 1980. Antes de 1940, observa-se uma geração praticamente estável do CO2, enquanto ocorre um aumento, a partir de 1900, expressivo da temperatura. No período de 1940 até 1980, essa temperatura praticamente fica oscilando num patamar constante e ocorre um aumento expressivo do CO2. E a partir de 1980, ambas as curvas crescem juntas. Quer dizer, existe sim uma correlação, mas há que se perguntar que outros fatores interferem nesse comportamento. Aqui ao lado, comprovando que há sim um aumento da presença do CO2 na atmosfera, eu mostro aqui os dados disponibilizados pelo Observatório de Mauna Loa, em que, na data de 30/9, apresentou a leitura de 415 partes por milhão contra mais ou menos 320 partes por milhão em 1960. Quer dizer, há um crescimento gradual, isso preocupa, como também preocupa a curva que mostra a população no mundo, o crescimento da população no mundo. Éramos 500 milhões em 1500, hoje somos aproximadamente 8 bilhões, e a expectativa é que essa população dobre para 16 bilhões no ano de 2100.
Tudo isso preocupa, até porque nós teremos que garantir energia, garantir alimentos, conforto e um mínimo de dignidade para todas essas pessoas, ao mesmo tempo em que teremos que garantir a saúde do nosso planeta. E a pergunta que se coloca também: que setores poderiam contribuir para mitigar esses problemas? E aqui eu estou mostrando a emissão de gases de efeito estufa por setor econômico. Observem aqui que o setor de eletricidade e calor responde por 25% do dióxido de carbono emitido para a atmosfera, seguido da agricultura e uso do solo com 24%, indústria com 21% e transporte com 14%, e assim por diante. São dados da Global Warming Summit. Bom, o nosso foco é eletricidade, geração de eletricidade. Então, já estou trazendo aqui este slide mostrando a matriz de energia elétrica no mundo. E observem aqui, em 2016, a potência instalada no mundo alcançando a marca de 6.800 gigawatts. E a expressiva participação dos combustíveis fósseis na matriz elétrica do mundo. Carvão com quase 40%, gás natural com quase 20%, óleo combustível, praticamente somando algo em torno de 60%. E a título de comparação, eu trago aqui a matriz elétrica do mundo, mostrando que o Brasil tem a sua eletricidade produzida em grande escala por energias renováveis, com as hidrelétricas respondendo por 64%, mais ou menos, seguida das eólicas, com 9, 9,5%, biomassa também com 9, 9,5%, e totalizando 83% de fontes renováveis em toda a matriz elétrica do Brasil. A potência instalada hoje no Brasil é de 170 gigawatts, o que corresponde a apenas 2,5% da potência instalada no mundo em 2016. É evidente que é muito pouco para um país sendo uma das maiores economias do país. Há muito por fazer ainda. Aqui, para ilustração, o Sistema Interligado Nacional. Esse mapa é disponibilizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Eu quero mostrar aqui a evolução que houve no sistema elétrico brasileiro, já alcançando regiões que eram consideradas remotas há poucos anos atrás, como Mato Grosso, Rondônia e Acre. Lá vemos Boa Vista, e inclusive aqui está a fronteira com a Venezuela, de onde nós importamos energia elétrica. O Brasil também importa energia elétrica do Uruguai, da Argentina, mas principalmente do Paraguai, por conta da geração de eletricidade em Itaipu. E agora, falando dos combustíveis fósseis, inicialmente, o carvão responde hoje por 1/3 da geração de eletricidade do mundo e tem a presença crucial na indústria de ferro e aço. Na geração termoelétrica, o carvão é queimado com aproximadamente 30%, 35% até 40% de eficiência. O que significa que de cada 100 toneladas de carvão, 40 toneladas são efetivamente convertidas em eletricidade. E de 50% a 60% são perdidas para a atmosfera, são rejeitadas. Se quisermos tecnologias mais avançadas, que é o caso da gasificação integrada em ciclo combinado, podemos operar a planta com eficiências de até 55% ou mais. E ainda a questão do nível de pressão e de temperatura do vapor. Hoje há no mundo um número superior a 400 plantas em operação supercrítica, com pressões que variam de 225 a 290 bar, e temperaturas que variam de 530 a 600 graus Celsius. Quer dizer, maior pressão, maior temperatura do vapor, melhor a conversão
da energia do vapor, energia mecânica e elétrica na turbina a vapor, melhor aproveitamento do combustível. Alemanha, China e Japão consideram a operação supercrítica como padrão. Aqui a China em primeiro lugar, em 53% no consumo mundial, seguido da Índia, e na geração termoelétrica, novamente a China, com 2.230 megatoneladas de óleo equivalente. Há que se destacar aqui que o consumo do carvão aumentou em 2018 em 3,3% na geração de eletricidade, se comparado com o ano 2017. Em contraste, houve relativa à redução do seu consumo no setor industrial. E aqui o gás natural, fonte de energia considerada estratégica para garantir estabilidade de oferta de energia para a indústria e também para a geração termoelétrica. Está aqui, na geração termoelétrica, em ciclo Brayton, pode-se obter eficiências de 30% a 36%, o que é pouco, mas essas turbinas são normalmente instaladas para operar em ciclo combinado, e nesse caso, as eficiências podem atingir marcas de até 60% a 65%, o que significa que, de cada 100 normal metro cúbico de gás natural, 65 são efetivamente convertidas em eletricidade. Aqui os Estados Unidos, em primeiro lugar, com 22%, seguido da Rússia, né? E o gás natural é como fonte de energia limpa, se comparado ao carvão e combustíveis derivados do petróleo. Ele pode hoje ser transportado no estado líquido por meio de navios, barcaças e caminhões criogênicos sob temperaturas da ordem de menos 162 graus Celsius. Quer dizer, o GNL realmente tem entrado no mercado, revolucionando a aplicação do gás natural nas diferentes frentes, tanto na indústria quanto na geração termoelétrica. Outro detalhe importante é que, em 2018, a produção e o consumo mundial do gás natural cresceram 5%, com destaque aos Estados Unidos e China. Bom, o que esperar do gás natural para o futuro? Quais são as tecnologias avançadas nesse segmento? Aqui eu estou mostrando dois exemplos. O primeiro é desta planta que está em operação na França desde 2016, com uma turbina da GE com potência de 605 megawatts e operando em ciclo combinado com eficiência de 62,2%. Aqui abaixo já estou mostrando a turbina Siemens, ainda por ser instalada com potência de 840 megawatts e projetada para operar em ciclo combinado com eficiência de 63%. Essa turbina deverá ser implantada no Reino Unido em 2022. A energia nuclear, apesar dos problemas relacionados com segurança e com a necessidade de dar destinação aos rejeitos nucleares, a energia nuclear ainda está presente em vários países do mundo e tem presença marcante nos Estados Unidos, com 104 gigawatts, seguida pela França, com 66, e ainda investe em tecnologias de terceira e quarta geração, na busca de maior segurança, maior eficiência e menores custos. Embora a França também considere a possibilidade de rever a sua estratégia e também migrar de forma mais firme na direção de energias renováveis. Aqui a fusão nuclear como uma alternativa promissora, livre de emissões de gases de efeito estufa e com perspectiva de obter resultados positivos até 2050, ou mais, 2060. Na fusão nuclear, os núcleos atômicos se repelem, mas sob altas temperaturas aumenta a energia cinética, favorecendo choques atômicos e, com isso, resultando no processo de fusão, e que ocorre na temperatura de 100 milhões de graus Celsius, em torno dessa temperatura. Aqui está um desenho que mostra o deutério e o trítio sendo processados, né, num reator de fusão para produzir energia.
Atualmente, 35 países contribuem para o desenvolvimento desta tecnologia, denominado Projeto ITER. E aqui estão a União Europeia, a China, a Índia, o Japão, Rússia, Coreia do Sul, Estados Unidos, todos contribuindo com o valor que hoje está revisto para 65 bilhões, mas que originalmente eram 22 bilhões. Aqui abaixo à esquerda, o reator Tokamak, que é objeto de estudo e que foi originalmente desenhado e estudado pelos russos. A energia hidroelétrica, UHE, PCH e CCH, pequenas centrais hidroelétricas e aqui as centrais hidroelétricas de pequeno porte com potências de até 1 megawatt. O potencial hidráulico ou hidroenergético do Brasil é superior a 300 gigawatts, dos quais menos que 40% estão sendo utilizados na produção de eletricidade. Esses números devem se manter, variar pouco nos próximos anos, e aqui estou mostrando Itaipu com 14 gigawatts e Belo Monte com 11,2 gigawatts. A biomassa como alternativa. O Brasil conta com enorme variedade de biomassa, que pode ser aproveitada como combustível sólido ou convertida para combustíveis líquidos, etanol, biodiesel ou ainda energia elétrica. O setor sucroenergético apresenta o maior potencial para a geração de energia elétrica com a utilização do bagaço de cana, seguido pelo setor de papel e celulose com a utilização de resíduos da madeira. Resíduos sólidos urbanos também se apresentam como alternativa promissora para a geração termoelétrica. A energia eólica, a produção de energia elétrica a partir da energia eólica teve origem na Escócia, nos Estados Unidos e na Dinamarca, por volta de 1890, mais ou menos. Aqui eu estou mostrando que hoje a China tem instalado 188 gigawatts de energia eólica, seguida pelos Estados Unidos, com 89, a Alemanha, e o Brasil apenas com 13 gigawatts. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, o Brasil possui um potencial estimado em cerca de 500 gigawatts. Em grande parte é localizado no Nordeste brasileiro. Esse número deverá ser revisto nos próximos anos por conta do nosso potencial offshore. Aqui à direita eu mostro um histórico das turbinas. Em 1990 eram instaladas turbinas eólicas com potências de até 300 kW. Hoje já se fala em 8 megawatts, 9,5 e 12 megawatts. E a expectativa é que se chegue a valores ainda maiores, da ordem de 20 megawatts. Bom, aqui eu estou mostrando, então, a título de ilustração, as maiores turbinas eólicas do mundo. Esta primeira, com 12 megawatts da GE, ela deverá ser instalada na Holanda no próximo ano, provavelmente. Ela tem uma potência nominal de 12 megawatts, terá 260 metros de altura, e condições de gerar até 67 megawatt-hora por ano, o suficiente para atender 16 mil residências. Aqui é a segunda maior turbina, com 9,5 megawatts, a terceira, a do EN, com 8 megawatts, e, finalmente, a Siemens, também com 8 megawatts. Agora, a energia solar. Em dias atuais, a energia solar, como bola da vez, entrando no mercado com preços competitivos, o que parecia até impossível alguns anos atrás. Estou mostrando aqui quem de fato está contribuindo muito, que são os painéis fotovoltaicos, e também mostro aqui a tecnologia mais recente desenvolvida para aproveitamento da energia solar, que são os concentradores parabólicos, concentradores do tipo Fresnel, torre solar, esta aqui nessa figura mostrando
a Gema Solar, com potência instalada de 20 megawatts, em operação em Sevilha, na Espanha. Há hoje um número considerável de plantas CSP operando no mundo, com capacidades de até 370 megawatts. A área ocupada depende da região e da tecnologia adotada. Aqui eu mostro a China, com potência instalada da ordem de 205 gigawatts pico, seguido dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Índia, e no mundo um total de 629 gigawatts pico. São dados de 2019. Aqui um exemplo, a título de ilustração, da torre solar em construção, praticamente em operação, já que está localizada no deserto ao sul de Israel, em que a torre solar é envolvida por 50.600 espelhos, distribuídos por uma área de 3 quilômetros quadrados. A torre possui 250 metros de altura e deverá produzir 121 megawatts de energia elétrica, o suficiente para iluminar 125 mil casas. Mas a pergunta que eu coloco novamente, o que nos espera no futuro? Quer dizer, energia eólica, energia solar, a fusão nuclear, que outras alternativas, né, estaremos estudando ou apostando? Hidrogênio, aqui eu mostro o hidrogênio, né, sendo produzido, armazenado e também utilizado em plantas de cogeração. Essa figura é muito interessante porque mostra a geração de energia eólica, a eletricidade sendo utilizada para produção de hidrogênio, e este hidrogênio sendo considerado para abastecimento de automóveis e também para armazenamento e posterior uso na cogeração em células a combustível, por exemplo, como também para injeção em gasodutos. E a tendência de uso acredita-se que seja para células a combustível do tipo PEM e uso predominante de transporte, embora ainda não consolidado, essa expectativa dos próximos anos, como também tem a expectativa do carro elétrico. Ainda em termos de visão de futuro, né, ver o que podemos esperar com os nossos combustíveis convencionais e fontes renováveis de energia. Aqui eu mostro a visão da empresa BP Energy. Notem aqui que para o ano 2040 há a expectativa de que as renováveis alcancem um patamar de 30%, que o carvão caia para abaixo de 30%, e também que o gás natural se mantenha nesse patamar. E a nossa visão de futuro? Essa é a pergunta, mais 3 perguntas, no caso, que estou colocando. Qual a nossa visão do futuro? E aqui eu deixo, a título de provocação, 3 perguntas. Até 2040, os combustíveis fósseis terão, de fato, menor interesse econômico do que energia renovável acoplada a sistemas de backup? Até 2040, a rentabilidade econômica e os interesses dos investidores serão prioridades na construção de sistemas sustentáveis de fornecimento de energia? Até 2040, a proteção do clima será efetivamente fator preponderante na tomada de decisões? Ou será de importância secundária? Bom, concluo aqui a minha apresentação mostrando as minhas referências, cumprimentando e agradecendo o professor Eduardo pelo convite e oportunidade que me foi dada para esta apresentação. Espero ter correspondido com a expectativa inicial e, de fato, contribuído com informações relevantes. Muito obrigado pela atenção.